Olá, amigos do Logos Apologética. Este é um vídeo de uma série falando sobre moralidade. É também para completar o vídeo do Rafael sobre isso, cujo endereço está aqui na descrição. Bom, vamos ao tema do vídeo: o fracasso do ateísmo em explicar a moralidade. Antes disso, deixe-me fazer uma introdução sobre quais são as verdades lógicas do ateísmo. O ateísmo é baseado em apenas uma premissa: não há divindade. Essa premissa é um subconjunto, que quer dizer, minha mente determinou que não há divindade, que é um subconjunto remoto de minha mente suprema, que é material em si mesma, determinou conclusivamente, além de qualquer dúvida, que não há divindade além de si mesma. Vocês notem que essa não é uma declaração positiva da existência de alguma coisa, é uma declaração da ausência de alguma coisa, é uma rejeição, uma negação, uma liberação de preceitos existentes. Ela não envolve abranger um preceito, envolve a rejeição de preceitos indesejados. Assim, o ateísmo declara não uma nova verdade, mas a rejeição da verdade existente. Ele produz não a substância, mas um vazio. Por isso, poderá ser justificada em declarar que a verdade lógica do ateísmo é um vazio. Na verdade, o vazio é preenchido consigo mesmo, onde a mente, a fonte de toda a verdade, é suprema. Mas, se não há Deus, então o que existe? Este é o problema para muitos ateus. Muitos vão responder: só minha mente, A minha mente só reconhece apenas conclusões forenses, de experiências empíricas do aqui e agora, do que posso provar pelos sentidos. Portanto, a lógica ateísta bloqueia qualquer intuição ou espiritualidade, não por pensamento racional, mas por definição. A título de paradoxo, ele também apaga o conceito de mente, uma vez que a mente não pode ser provada existir empírica ou de modo forense. Assim, a mente suprema do ateu, por seu próprio processo de negação, não pode existir. Vocês notam o absurdo disso? Há uma citação aqui de Cyril Connolly, que é um ateu, no livro The Grave and Quiet, que diz: estamos todos cumprindo uma sentença de prisão perpétua na masmorra de si mesmo. Bom, voltando ao assunto do tema do vídeo, como a cosmovisão, o ateísmo é intelectualmente falido e é repleto de problemas filosóficos. Neste vídeo, vamos analisar a incapacidade para a cosmovisão ateísta de oferecer uma moralidade objetiva. Primeiro, preciso esclarecer aqui antes para vocês que os ateus podem ser moralmente bons. Eles podem até ser pessoas íntegras, mas esse não é o problema. Ter bons costumes não significa que você tem uma moral objetiva. A boa moral de um ateu pode ser apenas coincidência, consistente com a moral verdadeira objetiva, onde outro ateu não é. A moral objetiva é aquela em que é baseada fora de si mesmo. A moral subjetiva são aquelas que dependem de você, da sua situação, da cultura e suas preferências. A mudança moral subjetiva pode tornar-se contraditória e pode variar de pessoa para pessoa. Este é o melhor que o ateísmo tem para oferecer-nos como uma cosmovisão. E é isso que eu vi nesse vídeo que eu acabei de ver agora do Yuri, por exemplo. A única premissa moral que parece universal aos ateus pode ser a sobrevivência do mais apto, a principal conclusão dos darwinistas. Como uma premissa moral, isso sugere que qualquer coisa que avança a raça ou espécie é aceitável. Em outras palavras, tudo que me beneficia é aceitável, o que equivaleria à amoralidade. Essa situação é agravada pelas declarações e crenças de ateus como Aldous Huxley, Julian Huxley, Jeffrey Dahmer, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao, Fidel Castro, etc. De que o ateísmo é a liberdade de todo constrangimento moral. De fato, a liberdade de todas as restrições é um fator principal de atração de aceitar o ateísmo. Assim, a moralidade ou a amoralidade é um assunto complicado para o ateu, que pode subconscientemente perceber a natureza hipócrita de afirmar ser moral. Pense nisso. No ateísmo não há certo e errado moral. Não há moral deve e não deve. Por quê? Porque quando você remove Deus, você remove o padrão pelo qual a verdade moral objetiva é estabelecida. A moralidade do ateísmo fica ali então para ganhar, ocupa o lugar. Em uma cosmovisão ateísta, mentir, enganar e roubar não são certo nem errado. Eles são fenômenos aos quais, se o ateu assim decidir, os valores morais podem ser atribuídos. Claro,
O ateu poderia dizer que todos nós devemos querer ajudar a sociedade a funcionar adequadamente, e não seria benéfico para a sociedade como um todo mentir, enganar e roubar. Mas esse é um raciocínio intelectualmente fraco. Deixe-me colocar um pouco mais de entendimento para vocês verem mais sobre isso e mostrarem por que eu estou dizendo isso. Vamos imaginar que houvesse uma crise econômica global, né, que fizesse surgir problemas sociais globais de tal forma que roubar pessoas e ameaçá-las com armas para conseguir comida se tornasse algo comum. O roubo passaria então a ser uma norma social. Será que essa norma seria errada? Se não estiver errada, então você afirma a ética situacional e não poderia reclamar quando alguém mais esperto que você lhe ameaçasse com uma arma para conseguir comida, certo? Claro, isso levaria à anarquia. Então, se você disser que esse roubo é errado, então por que é errado? Se for a sua opinião de que é errado, tudo bem, mas as suas opiniões não constroem padrões éticos. Se você disser que é errado porque é errado, você está apenas implorando a questão, o que é uma falácia, né, do petitio principii, né? Além disso, isso significaria que não há um padrão moral fora de si mesmo a que você deve responder, o que implicaria em inferir que há um legislador moral. Bom, de qualquer forma, alguns ateus afirmam que o melhor sistema moral é aquele que traz a maior felicidade, o mínimo de sofrimento e a maior liberdade para tantas pessoas quanto possível. Isso é que eu vi nesse vídeo último do Yuri comentando sobre o vídeo do Rafael. Esse é um bom sentimento, Yuri, mas ele não funciona. Dê uma olhada na escravidão, por exemplo. A maior felicidade para o maior número de pessoas significa que uma minoria de pessoas devam sofrer em cativeiro. Desta forma, a maior quantidade de liberdade para a maioria é garantida. Mas se você disser que é errado escravizar uma minoria para beneficiar uma maioria, então por que é errado? Por que você diz isso? Né? Se você diz que é errado porque a minoria está sofrendo, e daí? Porque o sofrimento é errado? Ele pode ser desagradável, pode não ser agradável, mas a partir de uma cosmovisão ateísta, por que é moralmente errado oprimir uma minoria em benefício da maioria? O ateísmo não pode nos ajudar aqui. Ele simplesmente não está à altura de uma tarefa de fornecer respostas sólidas. Deixe-me reiterar dizendo que o ateísmo oferece um sistema subjetivo de moral que se baseia na experiência humana, as condições humanas e a razão humana. Por sua própria natureza, essa avaliação moral é relativista, perigosa, pode mudar, pode se tornar autocontraditória e pode levar à anarquia. A verdadeira moralidade não é apenas uma coleção de conceitos combinados, porque ajuda a parar o cara com a arma de roubar sua comida, Yuri. Há algo mais, né? E a Bíblia e o cristianismo podem nos oferecer mais. Quando eu falo cristianismo, Yuri, eu não estou aqui me referindo a pessoas, eu não estou me referindo a erros de pessoas, mas aos princípios do cristianismo. Assim como o ateísmo tem um princípio, eu estou discutindo aqui o princípio do teísmo. Não estou discutindo aqui atos individuais de ateus. Estou falando com relação à coerência das pessoas com os seus princípios de cosmovisão. Deu para entender? Bom, explicando isso, vamos lá, né? O que a Bíblia nos oferece? Né? O cristianismo, o teísmo em si, né? Oferece-nos um conjunto objetivo de moral. Não mentir, não roubar, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho, né? Etc. Tudo isso. Esses costumes não mudam dependendo de sua opinião, a sua situação ou as suas preferências pessoais. Né? Baseiam-se no caráter de Deus, e como Deus não muda, esses costumes também não mudam. Portanto, é sempre errado mentir, roubar, cometer adultério, dar falso testemunho, mas não tanto no vácuo moral do ateísmo, porque a moralidade, né, do ateísmo é formada de uma maneira subjetiva. Assim, depois de um colapso econômico, quando o estranho armado está se aproximando de você, Yuri, em uma estrada escura, e você está levando para casa comida para sua família com fome, o que você preferiria ser? Um cristão que acredita que roubar é errado e que Deus está vendo? Ou um ateu que vê uma necessidade e aponta sua arma para você por ele se adaptar à sua ética para se adequar ao momento?